Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e hoje nós vamos falar sobre a Lei 17.299 de 2020, que isenta de ICMS medicamentos utilizados para o tratamento da AME. E para entender melhor o que é a doença e quais os benefícios que essa lei pode trazer, eu recebo no programa de hoje o Dr. Cid Carvalhães, que é integrante e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Doutor Cid, muito obrigada por aceitar o meu convite e seja bem-vindo ao Conexão Legislativa. Em primeiro lugar, eu queria agradecê-los pela oportunidade, cumprimentar seus telespectadores, esperar que a gente possa ter um bate-papo produtivo e, na medida que nos for possível, esclarecer alguns pontos fundamentais a respeito de uma doença tão relevante como a AME. Doutor Cid, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo explicando para quem está nos acompanhando o que é a atrofia muscular espinhal, que a gente chama aí, né, popularmente pela sigla, que é a AME. De fato, quando a gente fala a respeito de doenças neurológicas, não é só atrofia medular, muscular espinal, perdão, mas várias outras doenças também são conhecidas por siglas. E isso é consagrado no mundo inteiro. A atrofia muscular, vamos primeiro esmiuçar um pouco o significado das palavras. A atrofia significa uma musculatura que está perdendo a sua capacidade realizadora de trabalho, e ela começa primeiro com uma hipotrofia, ou seja, uma diminuição da capacidade, até atingir o ponto máximo, que a atrofia é a total incapacidade do exercício da função muscular. O que o músculo faz? Movimentos. Ele realiza trabalho, ele realiza força. E isto efetivamente vai fazendo com que esta musculatura vai perdendo progressivamente a força. Por que espinal? Porque é uma doença chamada do neurônio, do segundo neurônio motor, que é o neurônio que, na realidade, inicia na medula espinal. E aí, a partir da medula espinal, que os nervos vão saindo progressivamente, esses nervos vão inervando as musculaturas dos braços, dependendo da altura da região cervical, da musculatura respiratória, do abdômen, dos membros inferiores. E leva o indivíduo no seu estado máximo de doença, a total incapacidade de realização de qualquer movimento, inclusive comprometimento da musculatura respiratória, com incapacidade ou limitações importantes na capacidade de respiração. Esta é a sequência, né, vamos chamar assim, de definição, de uma maneira, vamos chamar, simplificada, da AME. Doutor, a AME pode ser considerada uma doença rara? Qual que é a avaliação que o senhor faz? É uma doença que atinge muitas pessoas aqui no Brasil, de modo geral, né? Qual que é a incidência aqui no nosso país? Olha, no geral, eu não tenho especificamente uma estatística no Brasil, mas a gente tem aí aproximadamente uma incidência da doença por cada 100 mil crianças nascidas vivas. Então, isso é uma média em incidência mundial, e a gente não pode estabelecer especificamente esta ou aquela forma. Estatística em medicina é muito ilusória, porque aquilo que acontece na população geral, que está longe de mim, é um percentual de 1 para 100 mil. Mas aquilo que acontece na estatística que está próximo de mim é 100%. Então, a gente tem que entender que é uma doença rara, ela não é tão frequente quanto se imagina, mas, por exemplo, nós temos aí, em média, aproximadamente 2 milhões de crianças que nascem por ano.
Então, teríamos aí em torno de mais ou menos 20 casos por ano. Seria aproximadamente isso. Então, é uma doença rara, mas ela não é tão infrequente como pode parecer no primeiro momento. O senhor citou essa questão, né, de que as crianças elas vão perdendo as capacidades, inclusive até de respirar, dependendo do grau da doença. Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito do diagnóstico. Qual é o momento ideal para que esse diagnóstico seja feito e como ele é feito? De fato, toda e qualquer doença, por mais que seja considerada de pouco poder agressivo, quanto mais precoce se faz o diagnóstico, mais êxito, mais melhorias no tratamento, no encarar a doença, claro que é mais positivo. Então, na realidade, nós temos 4 tipos de AMEs diferentes que se manifestam de forma também diferente no curso da vida. O tipo 1 é aquela onde as crianças já nascem acometidas pela doença, é uma patologia mais grave, ela é mais violenta, e geralmente a criança nasce com o que a gente chama de hipotonia, ou seja, uma dificuldade muito grande de mobilização, não tem a capacidade de mobilização espontânea e eficiente dos braços, das pernas, às vezes até mesmo da respiração, como uma criança normal. Quando acontece formas graves dessa natureza, o diagnóstico praticamente é suspeitado ali no momento do nascimento, ainda na fase de neonatologia. Um neonatologista experiente vai perceber isso nas primeiras horas ou primeiros dias de vida da criança e vai levantar a suspeita. O neuropediatra, com certeza, vai fazer uma avaliação e pode estabelecer esse diagnóstico com mais precocidade. O tipo 2, ele costuma acontecer de uma maneira mais insidiosa, mais vagarosa, mais lenta. E geralmente começa a se manifestar lá por volta entre o 6º e o 12º mês de vida. Ou seja, entre 6 meses e 1 ano de idade da criança, onde os pais normalmente percebem que a criança está tendo uma dificuldade para sentar, para fixar a cabeça, para executar determinados tipos de movimentos. Uma criança com 1 ano de idade, um pouco menos, um pouco mais, ela já tem movimentos próprios, voluntários, ela já mobiliza ali as mãozinhas para usar a chupeta ou o peito, segura no peito da mãe ou da mamadeira, se já estiver usando, a chuquinha para líquido, água e outros tipos de líquido. E, normalmente, o que ocorre é que os pais vão percebendo, geralmente a mãe que está mais próxima, né, que a criança está tendo esse tipo de dificuldade. Aí, lógico, um acompanhamento com o pediatra, e é uma doença um pouco mais benigna, ou seja, menos agressiva do que o tipo 1, mas também é uma doença muito séria, muito grave e que traz uma série de consequências. O tipo 3 já é um aparecimento mais tardio, na idade pré-escolar, normalmente 3, 4, 5 anos, varia também de agressividade da doença e de criança para criança cometida, que é mais ou menos a mesma coisa, só que com muito menor intensidade. A criança demorou mais tempo para andar, ela costuma ter quedas frequentes, alguma dificuldade para realizar algum tipo de trabalho com as mãos, e demonstra isso, já uma criança que consegue já estabelecer contatos, enfim, ela consegue estabelecer aí uma conexão com o ambiente social que ela vive, e isso é detectado e também da mesma forma, através de avaliações especializadas, alguns exames que podem ajudar o diagnóstico é formalizado, e quanto mais precoce for instituído o tratamento, a possibilidade de retardar isso é muito maior.
E o tipo 4 já é uma manifestação que se faz numa idade mais avançada e, consequentemente, a repercussão dos sintomas é menor, mas mais ou menos da mesma forma, da mesma maneira. Quanto mais precoce se fizer o diagnóstico, maiores possibilidades de retardar a evolução da doença se afiguram. Doutor, no começo do nosso bate-papo, o senhor falou que ele é uma doença rara, né? De acordo com a sua experiência, enfim, dos casos que o senhor já viu aí ao longo, né, do seu trabalho, existe algum fator que pode levar ao desenvolvimento? Por exemplo, uma pessoa que tem uma criança na família com AME, isso pode aumentar as chances de que naquela família outras crianças desenvolvam a doença? O que já se sabe a respeito dessa parte, doutor? Olha, você sabe que a AME é uma doença genética. Então, por ser uma doença genética, é uma modificação de um gene, de um determinado gene na cadeia do DNA, e essa modificação leva a esse tipo de doença. Naturalmente, quem sendo uma doença genética, ela necessariamente não é hereditária, mas tem uma tendência familiar e pode se repetir em alguns membros da família. Não em todos, evidente, porque depende de uma série de fatores, isso é uma coisa bem complexa para estudar toda a evolução genética, passaria necessariamente por um estudo de patrimônio genético, de uma linhagem familiar muito ampla, e ainda assim talvez restassem dúvidas a respeito das eventuais incidências dentro de uma sequência familiar. Mas normalmente a tendência é que haja repetição de casos dentro de um tronco, um braço, enfim, uma segmentação de algumas famílias. Isso, claro, não é para quem está ouvindo ficar apavorado, não, porque teve um caso na minha família, então todo mundo vai ter. Não é assim. Isso é dentro daquela incidência que a gente sabe que existe como média estatística, e, portanto, não é uma coisa tão assim assustadora que todo mundo vai imaginar que a partir de agora todo mundo vai ter porque teve um caso na família. Não é assim. Doutor, no caso de uma mãe, né, que tem um filho que nasce com AME, numa eventual segunda gravidez, esse risco pode ser maior ou não é possível estabelecer essa relação? Olha, não é possível estabelecer essa relação. Eu te diria que o risco existe. Se ele é maior ou menor, é muito difícil de estabelecer, certo? E quando se faz um estudo de patrimônio genético, e que nós temos, por exemplo, uma determinada linhagem de uma prole oriunda de um casal, pai e filho, com estas e essas características genéticas, o que vai acontecer, por exemplo, uma linha teórica de 4 ou 5 filhos decorrentes da união deste casal, teoricamente o mesmo patrimônio, que seria aí distribuído nos 5 filhos, de fato esse patrimônio genético não é o mesmo, ele é bem individual. E um estudo genético vai dar percentuais para esta sequência aí de filhos que foram gerados a partir daquele casal. Então, por exemplo, nesta linhagem, nós vamos ter aí um percentual de 20%, tá? De possibilidade da transmissão genética da doença. Agora, quem vai ser quem? Vai ser 20% para todo mundo, 100% para um e os outros 4 nada, 50% para cada 2. Então, isso é completamente aleatório, não tem como estabelecer. O senhor explicou essa questão, né, dos diferentes tipos de AME que existem, né? O senhor falou que tem alguns que a criança já nasce com a doença e outros que vão se apresentando ao longo do desenvolvimento daquela criança.
No caso desses tipos de AME que se manifestam de forma mais tardia, o que os pais precisam observar e o que pode ser feito para caso a criança venha a desenvolver aquela doença dali a alguns anos, é possível descobrir um pouco antes a que tipos de médicos os pais podem recorrer para tentar ter esse diagnóstico o mais breve possível? Olha, veja bem, o médico de velho chama geriatra, o médico de mulher chama ginecologista, certo? O médico geral chama clínico geral, e o médico da criança chama pediatra. Então, é natural que o aconselhamento necessariamente seja feito por um médico pediatra. Essa criança nasceu, ela vai ter uma sequência natural de acompanhamento. Geralmente, no primeiro mês de vida, essa visita ao pediatra costuma acontecer 1 a 2 vezes. Depois, até os 6 meses de vida, é uma visita mensal, necessariamente. Depois espaça um pouco mais e vai espaçando no curso do tempo até essa criança ficar já mais independente, mais de vida própria. Então, caso haja alguma desconfiança dos pais, que comunique imediatamente o pediatra, que por certo vai saber o que fazer. Doutor, eu abri, aqui o nosso programa citando uma lei que foi aprovada recentemente Aham, e que está aham. totalmente voltada justamente para alguns medicamentos, que são utilizados no tratamento da AME. Então, eu gostaria, de perguntar para o Uhum. senhor, um dos medicamentos que são contemplados por essa legislação e que ficam aí isentos de ICMS é o Spinraza, que a gente ouve às vezes falar, vê até em algumas matérias jornalísticas. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como é feito o tratamento da AME e especificamente como esse remédio, o Spinraza, pode ajudar esses pacientes que são diagnosticados com a doença. Veja bem, toda e qualquer legislação que venha beneficiar a aquisição de medicamento é muito bem-vinda. E esta especificamente está vindo de maneira muito apropriada e muito adequada. A gente já teve a oportunidade de comentar um pouquinho antes, a AME não tem tratamento específico. Ela não tem, é uma doença que infelizmente não tem cura. Ela é evolutiva e ela pode ser mais ou menos retardada, dependendo do conjunto de medidas que são adotadas. E, de fato, uma doença dessa natureza, ela não depende de apenas um único item, não é só o medicamento. Ela depende de um conjunto de fatores. Por exemplo, o acompanhamento do pediatra, o acompanhamento do neuropediatra, a fisioterapia, dependendo da evolução da criança, um suporte psicológico extremamente importante. Ela vai ter necessariamente que ter um suporte nutricional e medicamentoso. Todo este conjunto, o objetivo é de retardar a evolução da doença, porque a gente sabe que ela não tem cura, lamentável e desgraçadamente. Então, não dá, por exemplo, num programa de informação desta natureza, nós passamos aí uma falsa ilusão de que o medicamento vai resolver todos os problemas. Não, ele auxilia a diminuir a agudeza e a intensidade de alguns problemas. E o objetivo de tudo isso é retardar a evolução da doença e, com isso, conseguir uma melhor qualidade de vida para esse doente, para essa criança e também os adultos que sobrevivem a uma idade mais avançada e, quando se manifestam em idade mais avançada, que tenham uma qualidade de vida a melhor possível. Mas, objetivamente, toda legislação que venha, de alguma maneira, facilitar a aquisição de qualquer medicamento é muitíssimo bem-vinda. Essa lei, na verdade, ela contempla dois medicamentos, O Spinraza e o Zolgensma, que a gente sabe são medicamentos de alto custo, que muitas pessoas acabam não conseguindo pagar, justamente por serem muito caros. E como o senhor falou, uma doença que não tem cura,
mas que existem uma série de ações que podem ser adotadas para que o paciente tenha qualidade de vida. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho, né, para mim e para o nosso público que não é da área, que muitas vezes pode não entender, como é que esses medicamentos atuam, né, tanto inspirados, algesma, enfim, os que são utilizados nos pacientes diagnosticados com AME, para devolver essa qualidade de vida. Como é que é possível, né, devolver essa qualidade de vida? O que, que eles fazem para que essa doença, o avanço da doença, na realidade, seja retardado? Olha, me permite fazer um ajuste aí na sua observação, que eu não diria assim de recuperar a qualidade de vida. Eu diria que é melhorar a qualidade de vida. Quer dizer, vai recuperar a qualidade de vida, nós estaríamos dizendo que nós estamos pregando a cura da doença, que a gente sabe que, infelizmente, é uma doença sem cura. Na realidade, os mecanismos farmacológicos de ação dos medicamentos são mecanismos muito específicos. Esses medicamentos, propriamente ditos, eles têm uma função hipotética, é uma função que a gente tem que sempre lembrar, é uma função por hipótese de estimular, de intensificar os estímulos nervosos na medula espinal e, por consequência, melhorar a eficiência dos estímulos motores, os estímulos vão levar à realização dos movimentos musculares e, com isso, a pessoa vai ter uma possibilidade maior de realização de trabalho. Ele vai conseguir abotoar, desabotoar a roupa, por exemplo, levar o garfo, a colher até a boca, cortar a carne, vestir, desvestir roupas, conseguir se higienizar sozinho, conseguir se locomover, ainda que seja com auxílio de terceiros, ou de órteses, ou próteses, enfim, o objetivo é fazer com que esta qualidade de vida se torne mais eficiente, melhorada, e que, na medida do possível, esta pessoa possa ser um pouco mais independente. O mecanismo essencial de atuação desses medicamentos é exatamente estimulando a medula, chamado neurônio motor inferior, e, por consequência, os nervos que vão estar distribuídos no corpo, braço, musculatura respiratória, abdominal e membros inferiores. E também é importante, embora seja autônoma essa inervação do coração, do pulmão, do intestino, bexiga e o próprio esfíncter anal, fazendo com que todas essas funções sejam melhoradas. Mas, infelizmente, nós não podemos afirmar que vai se devolver a qualidade de vida do paciente. Doutor, o senhor também citou alguns outros fatores, né, que podem ser utilizados, como, por exemplo, a fisioterapia. Então, gostaria que o senhor explicasse aqui para quem está nos acompanhando, além dessa questão do medicamento que nós estamos citando, né, o que mais pode ser empregado nesse tratamento da AME? Olha, tratar doenças hoje não é um ato isolado. Eu diria, desculpa a minha prepotência e vaidade, o médico é o fator mais importante no pedaço. Lógico, eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, né? Mas nós temos que ver que doentes desta magnitude, desta gravidade, eles necessariamente devem ser aí assistidos por uma equipe multidisciplinar e uma equipe poliprofissional. Então, eu estou falando em pediatras, em clínicos, em neuropediatras, em neurologistas, eventualmente em neurocirurgiões. Estou falando em fisioterapeutas, nutricionistas, fisiatras, nutrólogos, fonoaudiologia, se houver essa dificuldade respiratória ou de deglutição. Todos esses profissionais que são extremamente importantes na assistência ao paciente têm o seu espaço, têm o seu pedaço e a sua responsabilidade.
Isoladamente, o resultado vai ser muito ruim. A somatória desses esforços vai dar um resultado muito melhor. Então, são pacientes que têm que ser tratados por equipes multidisciplinares, ou seja, várias disciplinas, várias especialidades, e multiprofissionais, vários profissionais, todos eles com valores extremamente importantes, relevantes e, no meu entendimento, imprescindíveis. Doutor, o nosso programa está se encaminhando para o fim, mas eu gostaria que o senhor Que falasse pena, um eu pouco. pensei que eu queria ter mais tempo. Mas eu já aproveito aqui e já deixo o convite aberto para uma próxima oportunidade. Eu gostaria que o senhor Muito falasse um obrigado. pouco sobre o quanto a gente precisa pensar sobre a AME e da necessidade de políticas públicas, de legislações que busquem, de alguma forma, ajudar as famílias, ajudar os pacientes, né, colocar à disposição dessas pessoas tudo aquilo que possa, como o senhor falou, trazer um pouco mais de qualidade de vida, ajudar no tratamento, ajudar no dia a dia, enfim, que possam realmente trazer benefícios. Olha, eu lhe diria o seguinte: o SUS é uma grande conquista que a sociedade brasileira teve. Ela sedimentou isso graças a muitos esforços e muitos empenhos de muita gente. E hoje é uma conquista, compreendo que é inexorável. Tem muito como voltar, embora hajam resistências heróicas e assim veementes para acabar com o SUS. E a gente tem uma resistência maior ainda para preservar. Segundo, é que, de fato, todas essas medicações de alto custo, não só para AME, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, cânceres de vários órgãos diferentes, outros tipos de doenças crônicas que necessitam de medicamentos, alguns deles chegam a custar até R$ 100.000 por mês. São valores extremamente altos. O poder público assume isso e efetivamente propicia essas pessoas, os doentes e as suas famílias, que também adoecem, não adoecem fisicamente, mas adoecem emocionalmente e se envolvem de uma maneira intensamente grande e contamina por esse estado de doença todo um corpo familiar que se estende além do núcleo exclusivo de onde a pessoa vive. Isso é uma questão de humanidade, eu diria, de respeito à cidadania e de respeito à autonomia de preservação da vida. Isso tem que ter uma sensibilidade muito ampla, que foge à insensibilidade dos nossos administradores economistas, que não veem o humanismo como ponto fundamental e principal. Veem as contas bancárias e os cifrões como sendo necessários para atender aí as demandas que se faz no dia a dia. Então, nós temos que ter, primeiro, nós não temos uma política de saúde efetivamente eficiente e adequada no país. Temos políticas de governo e, o que é pior ainda, políticas de pessoas. Porque quando troca o governo, o secretário, o ministro, geralmente muda tudo. E muda para pior. Se mudasse para melhor, era uma maravilha, mas acaba mudando para pior. É inadmissível que um país como o Brasil, da extensão que tem, já teve vários ministros da saúde que não tem nada a ver com saúde. Não tem a menor ideia do que é saúde. Talvez conheçam saúde por ter ido a um médico e recebido uma consulta, ou aliás, uma receita de uma consulta, e não sabe nem para que serve aquela medicação. Isso é uma distorção severamente grave. E esses indivíduos, por melhor boa vontade que tenham, eles não têm como planejar uma política de saúde. Então, isso falta educação em saúde, falta esmero maior, e falta, inclusive, a própria consciência de utilização adequada dos recursos disponíveis. Todo mundo tem que ter acesso a tudo, mas existem, evidentemente, regras para que esses acessos sejam efetivamente exercitados. Então, é importante que a gente tenha isso
como uma preservação do SUS. O SUS é uma conquista da população brasileira que tem que ser utilizado de maneira adequada, atendendo à demanda efetivamente das necessidades que se afiguram, definidas por pessoal técnico competente, que efetivamente dê os direcionamentos das necessidades de cada um. Doutor Cid, muito obrigada pela participação no programa de hoje e por todas as explicações que o senhor trouxe para o nosso público. Olha, eu sou um curioso, de vez em quando tem algumas informações a respeito de uma coisa ou outra, mas a gente, como médico, tem uma obrigação de, quanto nos é possível, esclarecer da melhor maneira que nós pudermos a população. Estou muito feliz, satisfeito de poder ter essa conversa, fico muito honrado pelo convite e eu é que devo agradecê-los pela oportunidade que foi aberta. Muito obrigada, doutor Cid. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje. Você pode acompanhar todos os conteúdos produzidos pela Rede Alesp no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.